E aí, molecada, sejam bem-vindos ao meu novo canal. Esse canal, na verdade, já é um pouco antigo, mas agora a gente está retomando com a nossa escola de matemática. Hoje faremos uma análise da prova da Unicamp, o que cai na prova da Unicamp, o que tem caído nos últimos anos e como que é o modelo das questões. Então, roda a vinheta e vamos começar. Se você não leu o manual, eu li para você e vamos ver junto. Luigi, eu gosto da prova da Unicamp, eu quero entrar lá, acho uma prova interessante. Então, o que você pode me ajudar? Vamos estudar a prova, dar uma olhada no que cai e ver como isso tem caído. Vamos fazer essa avaliação. Mas olha o detalhe, quer começar com uma curiosidade interessante? Você sabe quantas questões de múltipla escolha já foram feitas na prova da Unicamp? Não sei se você se recorda, mas a prova da Unicamp, ela se tornou uma prova de alternativa na versão de 2011 para cá. E de lá para cá foram apenas 175 questões de matemática. Detalhe, em 2021 tivemos duas aplicações em 2 dias seguidos. Então era para ser um pouco menos. Devido à pandemia, tivemos aplicação a mais e temos 175 questões no total. Então, se você quer ir bem na prova da Unicamp, cara, pega os assuntos que já caíram, que estão no edital, o edital mudou um pouco, então alguns elementos não vão aparecer, pode ficar tranquilo. Então, esse número de questões ele vai ter uma redução. Então, refaça as provas anteriores. Comece a estudar que ainda dá tempo de você ir super bem nessa primeira fase. Então, vamos ver como é que fica? Olha só, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Esse é o manual do candidato e vamos dar uma lida juntos e entender como esse cara pode ser cobrado, o que eu tenho que me preparar, onde que eu acho o meu preparo, como é que eu faço isso. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Essa é a primeira análise de primeira fase. Alguns alunos me procuraram já pedindo sobre isso, então esse vídeo é para todo mundo aí que vai prestar a primeira fase da Unicamp. Então, vamos junto, vamos entender. Aqui, se você olhar o manual do candidato, tem a prova, tem tudo que cai de cada matéria. Eu vou falar especificamente de matemática, matemática acaba aqui. Isso aqui, daqui para baixo começa a parte de geografia, enfim, outras matérias, para cima um pouco de português, de correção da redação. Então, vamos à nossa análise. Começa com o índice geral de conteúdo que cai. Então, primeiro ele fala de conjuntos, subconjuntos, números primos, MMC, MDC, o fundamento, conjuntos numéricos. E já vale a pena destacar o seguinte detalhe aqui. Já toma cuidado que temos aqui sequências. E a Unicamp, desse ano, comparado com o ano passado, ela colocou um detalhe extremamente importante. Se você der uma olhada no manual do candidato do ano passado, os conteúdos são os mesmos. São os mesmos, nada de novo. Só que agora, olha como era a nova versão. Ela ganhou uma nova repaginada, está bem melhor, bem mais bonita. E só que tem esse detalhezinho por assunto. Você vai ter a análise, se ele cai na primeira ou na segunda fase, ou nas duas, ou apenas na segunda fase. Então você consegue ter isso por questão. E detalhe, não é só na matéria de matemática, mas por todas as outras. Então, se você não leu o manual do candidato, dê uma olhada para você se preparar com mais cuidado e precisão para a primeira fase. Vamos começar a nossa análise. Olha só. Aqui vale a pena destacar a questão de sequência nesse primeiro grupo. Então, PA e PG é uma parte importante desse primeiro assunto. Então, a parte de conjuntos, daquela geral, daquela lida, operações, desigualdades, ele coloca aqui, módulo, enfim, são elementos que aparecem, eu vou comentar ele em uma questão daqui a pouco. Então, temos aqui as progressões, as sequências que caem, então temos PA e PG, e vale a pena você dar uma revisada em progressões aritméticas. Obviamente, a parte de cima, quando ele coloca desigualdade, questão modular, sempre leva isso com você. Pensando na parte de sequências, olha uma questão aqui do ano passado. Essa questão é uma questão de sequências na qual ele cobra a PA, ele pergunta o produto dos elementos, ele dá algumas dicas para você e pede para você avaliar o produto dos elementos. Então, o que você vai estudar? Você vai pegar aquela revisãozinha de progressão aritmética, vai ver o que é uma PA, o que é uma PG, termo geral, relação entre três termos. Dessa revisada, e de novo, o que pode ser mais eficaz nesse momento refaz as provas anteriores, separa as questões e dê uma estudadinha com calma que vai dar muito bom. Vamos continuar a análise do nosso manual.
Aqui ele especifica a separação de conteúdo, ele separa, olha, função afim, função quadrática, algumas funções específicas, já vou comentar. Equações envolvendo funções, movimentação e composição de função. E para uma segunda fase específica, função inversa e esses tipos específicos de função. Fica atento que esses tópicos aqui de função, eles aparecem exclusivamente na segunda fase. A primeira fase, além das funções básicas, que seriam função afim, função quadrática, e daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre exponencial e log só na segunda, vale a pena você dar uma geral. Aqui, equações envolvendo função. Esse cara também é um problema de equações envolvendo função. Por mais que isso aqui seja uma função um pouco esquisita, mas é um problema que você encontra um padrão a partir de certo momento, aí você consegue achar aquilo que está buscando. Voltando à nossa leitura, também vale a pena comentar operações com polinômios. Então, você vai ter divisão de polinômios, eu acho que é a operação mais relevante, e além do estudo de raízes. A parte de fatoração, multiplicidade, teorema fundamental da álgebra para a parte 2, segunda fase, e é uma pena, porque a fatoração ela é muito legal de usar. E o que seriam essas operações, você pergunta? Cara, seria algo desse tipo, por exemplo, ele fala que um polinômio é divisível pelo outro. Ponto. Lembra de divisão de polinômio? Se não lembra, dê aquela revisada que vale a pena. É um modelo que não sobra muita coisa para ser cobrada, a não ser divisão de polinômios. Além disso, você vai ter distributiva com produto, mas de resto, acho que a divisão acaba sendo o ponto mais importante dessa parte aqui de operações. Então, destaca isso, que é um ponto relevante que você vai avaliar para a primeira fase da Unicamp. Voltando às nossas análises. Aqui temos probabilidade, o basicão de probabilidade, tá? As condições iniciais. Aqui, note, união e intersecção, pode ser útil. Análise combinatória, com um detalhe importante, princípio fundamental da contagem, que você resolve basicamente tudo. Combinações e permutações. Não especificou, então está tudo liberado. Além disso, condicional, que é uma questão que é um modelo que a gente estuda e gosta de fazer, aquele que a gente fica atento com o que ele coloca, o que acontece torna o espaço amostral. Eu estudo em cima disso, ficou para a segunda fase. Então agora a gente volta para que tipo de questão que eu devo estudar. Por exemplo, ano passado, pedra, papel, tesoura. É uma questão extremamente interessante de análise combinatória, tá? Vale a pena e olha, ele mata duas informações numa questão só. Tem a parte de análise combinatória para você fazer a contagem e a probabilidade para você identificar, para você conseguir calcular no final. Então, é um modelo de questão que vale a pena. Lembrando, refaça as questões, se prepara para esses tópicos que a prova está chegando e você tem tudo para voar. Tem tudo para voar. Vamos continuar, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Além disso, vamos dar uma geralzinha em sistemas lineares. Sistemas lineares é basicamente discussão por escalonamento. Ele deixa isso bem claro quando ele coloca essa informação. Mas quando você pega, por exemplo, essa equação linear, eu já vi soluções envolvendo o que aqui? Já vi aluno usando determinante para conseguir escalonar. Usa o determinante, acha um valor, substitui e faz o escalonamento. Cara, recomendo? Pô, pode ser uma ideia bacana, mas olha com calma. Mas pensa assim, é uma prova de alternativas. Então, se você for usar o determinante para depois escalonar, você não é obrigado, ninguém vai saber o que você fez. O escalonamento acaba sendo a melhor opção, mas se você quiser calcular o determinante, substituir e depois escalonar, vai com tudo que vai dar bom. Então, mas aqui não está falando que pode usar determinante. Na verdade, se você observar o manual com calma, matriz e determinante nem apareceram. Então, fique tranquilo quanto a isso. Geometria plana é aquela matéria que todo mundo gosta, geralmente nos materiais apostilados, a terceira frente. Você começa lá do comecinho com estudo angular e vai avançando até a parte de áreas. Então, vale a pena dar aquela geralzona. Olha quanta informação você tem de geometria plana. Obviamente, áreas, lei dos senos e cossenos que ele colocou lá na trigonometria são pontos de extrema importância. A inscrição, circunscrição, só para a segunda parte. E aqui eu trouxe uma questão muito legal. Essa questão é uma questão que envolve aquele assunto, é uma questão de plana. E você tem o que aqui? Além de tudo que você pode cobrar, ele está pedindo
tem uma pegada lá na trigonometria envolvendo o seno. Essa questão é interessante, resolve até pelo teorema de Pitágoras, se você depende do caminho que você for seguir, ou relações métricas, enfim, lei dos cossenos. Tem algumas saídas interessantes, deixo para você estudar. Segunda fase, geometria espacial. Então, esqueça. Sabe aquela revisão que a gente faz no cursinho? Que a gente pega, olha, lembra a questão da Unicamp? Que tem um cilindro dentro de uma esfera, e ele pergunta a razão entre os raios e tal. Então, desencana que esse cara não vai aparecer na primeira fase. É questão agora de segunda. Trigonometria. Importante também. Medidas angulares, função trigonométrica, já comento um exemplo. Identidade trigonométrica e lei de senos e cossenos, que eu acabei de comentar. Detalhe importante, equações e transformações para a segunda fase. Professor, Luigi, o que são essas transformações? Cara, é bem simples. Soma e subtração de arco, arco duplo, arco metade, arco triplo. Ó. Tudo para a segunda fase. Não encana com isso. Vamos ver que tipo de abordagem esse cara pode ter. Olha que questão interessante, questão envolvendo funções trigonométricas. Tinha um jeito bem facinho de matar ela, é você avaliar os pontos, enfim, dar uma geral na função. Você consegue entender o comportamento, deslocamento vertical, enfim, são os parâmetros de função. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que associar cada item abaixo da função trigonométrica a uma função de cima. Você consegue avaliar analisando um ou dois casos, eliminando os demais. Você não precisa avaliar todos, mas é uma abordagem de função interessante. Se você está revisando, revise os parâmetros de função. Todos valem muito a pena. Carrega isso não só para a prova da Unicamp, para a prova do Enem também, até para a prova da FUVEST. Vira e mexe aparece lá e é bacana você estar preparado. Estamos em GA. GA também tem uma abordagem interessante. Qual? Cadê circunferência? Cadê você circunferência? Não está mais. Então você vai estudar pontos, distância de ponto à reta, condição de alinhamento, posição relativa entre retas, que seria o paralelismo e o perpendicularismo. Então estuda isso aqui que vale a pena, acho que é muito relevante. E distância de ponto à reta, leva esse recurso. Se você deve ter aprendido com várias fórmulas, geralmente a gente ensina com a formulazinha da Beyoncé, que seria uma saída bem interessante para a gente. Agora, Lidith, como dar um exemplo? Cara, tem. E o exemplo recente que a gente tem, tipo muito recente, é essa questão aqui. A parte de GA seria basicamente a análise da reta, depois vira uma questão de parábola. Então você vai basicamente igualar as duas funções e conseguir achar a intersecção entre elas. A reta é relevante? Pô, de extrema relevância, você encontra facinho essa reta calculando coeficiente angular, coeficiente linear, enfim, ou Xoxô, ou usando a forma segmentária. Você tem N recursos para calcular essa reta e depois vem no sisteminha com parábola. É uma GA meio forçada? É, mas cai na categoria aí de questão de A. E por fim, logaritmo exponencial, outro destaque que é importantíssimo. Olha só, onde que está o log? Onde que está o log? Aquele desespero de grande maioria da molecada. O logaritmo ficou para a segunda fase. Então, a primeira, você vai se focar em quê? Você vai focar em exponencial e propriedade de potência. Luiz, mas como que isso pode ser cobrado, né? Cara, de novo, olha só um exemplo bem bonito disso aqui. Ele dá para você praticamente uma equação exponencial, pede para você avaliar um intervalo de variação dx nessa expressão, ele dá algumas informações. Para que você vai basicamente comparar uma equação exponencial com um valor que ele forneceu lá em cima, e usando basicamente propriedades de potência. Então, espero que você tenha tido uma análise direcional, quais assuntos você deve revisar para a primeira fase. Se você olhar com carinho, não é tanta coisa assim. Dá tempo, está em tempo ainda de você correr atrás. Então, recomendo, entre várias coisas, o que você pode fazer para conseguir se preparar agora na reta final. Refaça as provas, pega as provas que são as provas anteriores, são poucas questões, apenas no total aí 175 questões, exclua os assuntos que já não caem mais, reduz esse número significativamente. Pega as provas, refaça. Luigi, assim eu vou estar preparado para a primeira fase? Cara, você vai entender bem a prova, monte o caderno de erros, tem vários vídeos aí na internet que você encontra sobre caderno de erros, acho que
Um da Suzane Ribeiro é bem interessante, recomendo ela, vou pôr o link aí para vocês. Então, dê uma olhada, faça o seu, trabalhe em cima dos seus erros. Ah, Luiz, mas o cursinho agora tá lá com. Estou estudando cônicas no pré-vestibular, estou estudando números complexos, assuntos que não são tão incidentes. Meu foco é Unicamp, pô, uma trilha determinante estou tendo agora, também não quero estudar. Cara, relaxa, faz o seu, procura um professor particular para você tirar dúvida, leve o plantão nos seus cursinhos. Então, corra atrás. Eu acho que o direcionamento para você refazer as provas, trabalhar em cima dos assuntos que você tem, trabalhar em cima das suas dificuldades, eu acho que é o melhor caminho que você pode fazer nessa reta final aí para a Unicamp. Fechou? Então, boa primeira fase a todos. Beijo. É nóis que voa bruxão. Não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativa aí o sininho para as próximas postagens de vestibulares agora esse final de ano. E se inscreva no Instagram novo. Então, estamos começando agora. Dá uma força aí para nós. Escola de Matemática, é nóis na fita. É nóis que voa bruxão. Falou, valeu!